O excesso da soja, e esse trabalho é um trabalho de 2 anos atrás, mostrando uma interferência na diminuição da espermatogênese, da quantidade de espermatozoides. Então, qual que é a minha preocupação? Não é só mulher, homens também estão consumindo a soja. E infertilidade é uma realidade nacional, né? Mundial e nacional. Então, eu tenho que ter preocupação na questão da espermatogênese, na questão, eu tenho que ter essa segurança, né, da soja, na questão da tireoide, e a Andréia deixa isso muito claro no livro dela, o livro que ela está lançando, da questão hormonal, mostrando que eu tenho que ter muito cuidado com o consumo da soja frente a uma quantidade aí de iodo que pode ser duvidosa, porque eu posso ter, sim, o aparecimento de um hipotireoidismo pela presença de um maior consumo da soja frente a uma modulação inadequada de alguns nutrientes, como o iodo, o zinco e o selênio. Então, eu tenho que ter bastante cuidado para não ter a alteração da tireoide, porque também aí o tiro sai pela culatra, porque eu vou alterar todo o meu metabolismo basal. Então, isso aqui mostrando a mesma coisa. Mesma coisa. Existe um estudo de caso publicado em 2008, mostrando ginecomastia em homens após o consumo da soja. Então, tem trabalho em criança, que eu não trouxe, né? Um trabalho bem clássico em criança, mostrando que o consumo de 80 miligramas de isoflavona por dia aumentou a mama da criança, do sexo masculino, mas a discussão maior, né, da questão da ração humana é a utilização da ração humana na questão dos homens. E o consumo da soja, também, se for mais intenso, sem a presença de todo um trabalho adequado, né, de não deixar inativo a questão hormonal dos receptores, mostrando que depois da interrupção, o peito, né, o tamanho da mama, né, voltou à diminuição, ao tamanho normal, mostrando, então, a diminuição da concentração de estradiol. Discutindo, então, a hipersensibilidade alimentar e a individualidade bioquímica, eu achei muito interessante que nós, na prática clínica de anos, nós vivenciamos que muitos dos sintomas, inclusive, que essa paciente apresenta, são relacionados à hipersensibilidade alimentar tardia, não à imediata, que é mediada pela IgE, mas a tardia mediada pela IgG. E nós sabemos que, por exemplo, a enxaqueca, a dor de cabeça, tem relação alimentar. Isso não é todo mundo, até uma pessoa mais leiga sabe que a enxaqueca tem relação alimentar. Agora, o que foi interessante, esse trabalho de 2008, ele fez a avaliação da questão de sintomas como dor de cabeça, e depois um outro trabalho agora de 2010, enxaqueca, relacionado com os alimentos alergênicos, mostrando que alimentos clássicos como queijo, chocolate, vinho, aditivos químicos e aspartame, que a gente retira dos pacientes com enxaqueca, muitas vezes não tem resultado com o paciente. Né? Então, eu já li uma revisão de enxaqueca e de alimentos. Você lê um resultado, tá? Queijo. Você tira esses alimentos, não resolve nada no seu paciente. Porque a enxaqueca tem toda uma relação com a alergia e hipersensibilidade alimentar tardia. E aí esse trabalho demonstra tem toda uma questão, lógico, da individualização, mas de alguns alimentos que podem aumentar esse quadro de enxaqueca. E um dos alimentos que pode representar uma maior hipersensibilidade são as oleaginosas. E por isso que eu falo que às vezes a gente recebe uns trabalhos científicos de presente de Papai Noel para funcional. Esse é um, e esse, então, de 2010 é outro fantástico. Esse trabalho todo nutricionista funcional tem que ter, vocês vão solicitar para a VP, a gente vai passar o trabalho na íntegra para vocês. Por quê? Foi um trabalho realizado com 30 pacientes com enxaqueca, de 19 a 52 anos, fazendo uma avaliação da IgG, que tem as suas críticas, que tem que saber fazer uma excelente interpretação, mas, enfim, IgG mede a hipersensibilidade alimentar tardia. Por 6 semanas, receberam uma dieta de provocação e dieta de eliminação e vice-versa, teste cego. Esse é o primeiro trabalho
com um estudo randomizado e cruzado sobre enxaqueca que demonstrou que a restrição da dieta com base em anticorpos IgG é uma estratégia eficaz na redução da frequência das crises de enxaqueca. Então, aquele clássico rastreamento metabólico, tirando os alimentos alergênicos, fazendo dieta de rotação, que a gente utiliza demais na ferramenta da funcional, cientificamente está sendo comprovado aqui num paper de 2010. E, mais uma vez, eu não posso tratar todas as pessoas como se todas as pessoas tivessem a mesma individualidade bioquímica, porque não tem. E se não tem, ela não pode receber o mesmo pool de alimentos todo dia.